Eu vou entrar no tema da noite. Quando o Júlio me perguntou, Dudu, você não tem alguma mensagem para trazer para a igreja? Naquele momento eu não tinha, não. Até porque eu não me preocupo em escrever mensagens, não é esse o chamado que eu percebo que é meu agora, entende? Mas o Senhor, depois que Ele falou, Ele tocou meu coração, algumas coisas que eu ouvi foram aquecendo meu coração e eu fui pensando em algumas coisas. E dentre essas coisas que eu pensei, vem o título dessa mensagem que diz o seguinte: mesas, o título dessa mensagem chama Mesas, Panelas, Ouvidos e Abraços. Esse é o título da nossa mensagem dessa noite. Alguém consegue já imaginar do que eu vou falar? Eu vou falar de vida de igreja, vida real de igreja, vida fora da liturgia de um domingo, que é maravilhoso estar com os irmãos aqui, mas é vida de igreja, no partir do pão, no abraço amigo, no ouvido sem julgamento, na mesa compartilhada. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite junto. Bom, eu não sou um pregador de uma palavra expositiva. Eu não abro um texto e consigo discorrer sobre ele de forma expositiva. Portanto, eu vou ler um texto que meio que ilustra o que nós vamos dizer, mas eu não vou discorrer totalmente em cima do texto. Eu vou criar uma outra narrativa em cima da minha vida, da minha experiência de vida, porque eu acho que é mais fácil para mim trazer para os irmãos a mensagem nessa noite. Então, em Mateus 26, Lud, coloca aí 17. Eu vou ler junto com os irmãos, assim que a Lud colocar. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães. Interessante que quando eu fiz eu escrevi essa primeira parte da mensagem, que eu escrevi em vários dias. Eu terminei de escrever ela ontem, mas eu escrevi em vários dias nelas, né? Eu comecei um pouquinho, depois eu fui fazendo outro pouco. E o primeiro texto que veio à minha mente foi essa, né? E a gente hoje percebe que é o que antecede, né? Interessante. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Próximo. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: ó mestre, o mestre diz: o meu tempo está próximo, então em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Próximo. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Acho que parou no 20 aí, né, Dude? Esse é o qual? 19? 21. Tá, e comeram e sentaram. Esse aqui é o 21, né? Ok, tá ali embaixo. Então, próximo, o anterior, perfeito. O anterior, por favor. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Agora passa para o 26, Lud, por favor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos. E lhe disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. E o 28, para encerrar: porque isto é o meu sangue e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então a gente percebe que naquele momento tão angustiante para Jesus, o que ele fez? Ele se assentou à mesa com seus discípulos. Ele preparou uma mesa para conversar, para repartir o pão. Antecedia aquele momento tão tenebroso do qual ele iria passar, do qual ele choraria angustiado, mas ele estava ali à mesa. E aqui eu já vou começar a entrar, porque eu estou falando de mesas, então trouxe algo que traria essa ideia de mesa na minha história. E eu digo assim no texto que eu escrevi: existe uma história que pode ser contada por cada um de nós que está aqui. História essa que sempre passa por alguma mesa. Mesas familiares, mesas de amigos, mesas de irmãos em Cristo, ou mesas do acaso. Festas, casamentos, trabalho, estudos. A gente sempre está compartilhando a mesa. Se a gente parar para pensar, em algum momento a gente compartilha a mesa com alguém.
E quando eu falo mesa, é algo meio físico mesmo, tá? Sentado ao redor também. E também a mesa, a gente vai perceber mais à frente que a mesa não é só isso. A mesa está junto. Interessante que mesa sugere presença, sugere proximidade, sugere panelas, né? Quando a gente pensa na mesa física, já é uma panelinha ali em cima, alguma coisa para você comer, ou compartilhar do pão. Sugere compartilhar, sugere intimidade, sugere realidade. É no compartilhar da mesa que a gente olha no olho. É no compartilhar da mesa que a gente percebe a intenção da pessoa que está do outro lado. Hoje a gente vive uma realidade de redes sociais onde tudo é muito velado, é muito falsificado. Eu lembro que em meio a esses problemas de polarização que nós vivemos no país, e não é nem no país, é no mundo, né? Não é só aqui. Eu me segurei bastante para não falar muita coisa de alguns irmãos que se pronunciavam de forma tão agressiva e desrespeitosa com outros, porque antes de falar ali, eu queria olhar no olho daquela pessoa. Porque não era o irmão que eu conheci. A presença, ela destrói muita coisa. Tete a tete, sabe? Eu sabia que muitos aqui, porque eu acompanhei, muitos aqui que quase deixaram de se falar, se bloquearam nas redes sociais, hoje, tranquilamente se abraçarão. A presença é muito importante na vida cristã. E a presença, ela traz realidade. A mesa, ela quebra essas superficialidades que a tecnologia, por mais que ela tenha trazido vários benefícios, ela também traz muita superficialidade nas nossas vidas. A gente não se aproxima, sabe? Isso é muito perigoso. Mas as mesas, por vezes, podem sugerir traição também. O Norival não está aqui. O Norival está aqui? Deve estar na sala, né? Não está. Mas ele postou um texto, acho que hoje, que fala sobre Judas, né? Que estava sentado nessa mesa. Então, sim. Pessoas, um traidor pode estar sentado à sua mesa. E interessante que Jesus não tira Judas da mesa. Jesus dá uma ordem a Judas. Vai depressa fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Mas sim, a mesma mesa que você acha que é a mesa mais pura do mundo, mais ingênua do mundo, de pessoas que te amam, pode ter uma pessoa te traindo, falando mal de você, fofocando a seu respeito. É a verdade. A gente tem que ser maduro para entender que essas coisas acontecem, fazem parte da vida. Amém? E o texto que lemos deixa bem claro isso. Bom, como aqui existem várias histórias diferentes que se passam ao redor de uma mesa, seria muito difícil eu exemplificar as tantas particularidades que cada um de nós encontramos nessas mesas. Por isso, vou utilizar a história das mesas da minha vida até aqui. Tenho certeza que muitos irão se identificar, e outros nem tanto, porque as realidades de vida são distintas mesmo. E tudo bem, são distintas mesmo, e tudo bem. Eu sou diferente do Júlio, eu sou diferente do Rogério, eu sou diferente do Genesi. Então, nossas realidades, histórias de vida são diferentes. Eu vou exemplificar a minha, isso não quer dizer que ela é uma realidade única. Então, se sinta ofendido se você não se encaixa dentro de algo que eu falo, ou excluído de certa forma. Tenho certeza. E vão dizer assim, aí aqui no quarto, no decorrer da mensagem, eu vou falar da realidade das mesas que fizeram parte da minha vida. E que, de certa forma, me trouxeram até onde eu estou hoje. Eu nasci num lar cristão. Eu já falei isso, acho que no outro testemunho que eu dei. Meus pais eram batistas e me criaram em meio à igreja. Foi muito gostoso. A Ana Cláudia me viu, criança, fazendo bagunça na Batista Central, lá em cima no centro de Vitória. Elinho, que não está aqui também, deve ter visto por lá. Muitas pessoas, inclusive que meus pais, eles cantavam naquele conjunto Novo Som, se eu não me engano. Minha mãe e meu pai chegaram a gravar um LP naquela época, junto com o conjunto. Então eles eram muito ativos na Igreja Batista e eu nasci nesse ambiente. Cresci, né? Mesmo sem entendimento, criança, cresci nesse ambiente. Foi muito delicioso. Eu lembro até hoje. Eu correndo naquele jardim da Batista Central, quando era lá em cima, você tinha que subir uma escadaria que se tivesse na estação de Samuel hoje, não subiria, certamente.
entendeu? Aqueles jardins, eu me enfiava naqueles jardins. Eu aprontava bastante, eu era um pouco complicado de segurar. E esse foi o ambiente que eu cresci, mas meus pais se separaram muito cedo. Eu, com 6 anos de idade, eu já não tinha mais meu pai dentro de casa. E meu pai, eu era muito apegado a ele, porque eu era um garoto muito ativo, gostava muito de jogar bola, e meu pai sempre também gostou. Então, quando eu perdi a presença do meu pai, eu me senti um pouco, assim, meio perdido nesse aspecto. Sem falar que depois que meus pais se separaram, eu me mudei igual cigano. Eu saí moramos na Praia de Suá, depois fomos morar em São Torquato. São Torquato, depois da separação, viemos para Gurijica, onde eu estudei no João Bandeira. Brinquei muito na rua Valdir Meireles ali. Não sei se é Valdir Meireles a rua, o nome da rua. Tem, não tem? Então, na rua Valdir Meireles brinquei muito, joguei muita bola ali. Minha avó morava naquela escadaria lá, Dona Sinésia. Talvez alguém aqui que seja da região conheça. E, enfim, aprontei demais ali. E tive uma infância muito feliz, apesar dos pesares de uma infância muito feliz. E essa foi a minha realidade, de mesa, de compartilhar. E depois que eu voltei para a casa da minha avó, porque minha mãe entrou numa situação um pouco complicada, meu pai não estava conseguindo suprir com as obrigações dele pós-separação, e a gente teve que voltar para a casa da minha avó de favor. Tivemos que ir para lá, morar lá de favor. Minha avó cedeu a casa e nós moramos lá. E minhas tias, por parte de pai, paternas, elas meio que me adotaram, apesar de meus pais continuaram caminhando, sabe? Eles, apesar da separação, um ficou numa batista, outro na outra, enfim, mas continuaram a caminhada. Mas minhas tias resolveram me adotar como quase filho. Minha tia Mariana, minha tia Lina, minha tia Rosângela, que já se reuniu aqui também, de certa forma me adotou, mas foi mais para frente. Inclusive foi ela que me trouxe para cá. E foi muito interessante esse adotar dessas minhas tias, porque elas eram da primeira batista de Vitória. E é uma igreja que tem uma pompa muito grande, né? É bem pomposo lá, tudo muito certinho. A classe alta da sociedade aqui de Vitória, batista se reunia lá e tudo mais. E nós éramos bem humildes, assim. E elas me adotavam muito e levavam a gente para reunião. Participei dos embaixadores do rei naquela época, enfim. Era maravilhoso. Mas voltando para as mesas aqui, o que isso quer dizer? Voltando para a mesa, as minhas tias me proporcionaram mesas que fazem a minha memória reacender, reativar constantemente. Larissa sabe que eu sou apaixonado por macarrão. Assim, eu gosto muito de macarrão. Quem gosta de macarrão aqui? Nossa, meu prato predileto, assim, disparado. Você quer me deixar feliz, me faça um macarrão. E é simples de fazer normalmente. Então, muita sorte minha esposa tem, né? Mas ela fala que meu macarrão é o melhor macarrão que ela já comeu também. Mas assim, todo final de reunião do domingo, pela manhã, essas tias pegavam a mim e o meu irmão e nos levavam para a casa do meu bisavô, para a gente almoçar lá. Eu não ia para casa, às vezes eu ia para casa, mas normalmente eles me levavam para lá. E eu participava desse almoço na casa deles. E naquela mesa sentavam eu, meu irmão, normalmente, meu primo, minhas primas, meus tios. Nossa, muita gente. A mesa era grande, não cabia todo mundo, obviamente, na mesa que ele tinha lá. Mas no momento ali, antes da refeição, tinha aquela oração clássica, onde nós agradecíamos ao Senhor, aquele cheiro de macarrão batendo no nariz, a gente querendo que acabasse aquela oração o mais rápido possível, a gente estava morrendo de fome. E era um momento maravilhoso, que transformou, que assim, marcou a minha história. A mesa da casa do meu bisavô, macarrão de domingo de manhã, aquele molho de tomate que não é da Fugini não, que está todo cheio de problema aí não, é aquele feito mesmo, sabe? Maravilhoso. E ali nós orávamos, compartilhávamos a mesa, compartilhávamos o pão. Depois disso a gente brincava, assistia televisão. Na época tinha muita Ayrton Senna, né? Acompanhava alguma coisa. Quando a corrida era mais tarde, obviamente. E era maravilhoso. Fez parte da minha história. Marcou a minha vida aquela mesa. Não só pelo que eu comia, mas pelo que eu compartilhava, pelo aquilo que meu avô e meu bisavô falavam para mim à beira daquela mesa. Aquele momento era proibido falar. Era para parar, agora é hora de orar. Ninguém conversa, então presta atenção no que vai ser falado aqui. E todo mundo fazia. Ele tinha uma autoridade enorme, porque ele tinha vida, né?
Vida traz autoridade. E essa mesa fez muita diferença na formação do meu caráter. Então, irmãos, nós temos que priorizar não sei se a palavra priorizar é melhor. Nós temos que fazer um esforço grande para que as nossas casas tenham mesas desejáveis, mesas acessíveis, onde o compartilhar do pão, o compartilhar da palavra, o compartilhar da conversa, às vezes vai ser só um colo mesmo, vai ser só um olhar, vai fazer diferença e pode transformar e criar a trajetória da vida de alguém. Obviamente, a oportunidade dessas mesas para mim fez toda a diferença no meu prosseguimento na caminhada cristã. E hoje, mais do que ontem, sou grato a todos e ao Senhor por tudo isso. Mas aqui em nosso meio também sei que muitos não tiveram esse privilégio que eu pude ter. E por vezes, ou quase sempre, é melhor esquecer as mesas que tiveram, que foram obrigados a compartilhar, como mesas de discussões infrutíferas, mesas de abusos, mesas de fome, sim, fome. Mesas que não alimentavam nem a alma e nem o corpo. E se a gente for bem franco aqui, a gente vai perceber que essas mesas não é nem 50% da sociedade brasileira não, é mais, muito mais. Vamos jogar uns 60%, 70%, se a gente for bem otimista. Essa é a realidade da nossa nação. Mesas que não alimentavam nem o corpo e nem a alma. Pessoas que não tinham nada para compartilhar na mesa. Só tinham dor. Porque entendam, mesa não é simplesmente sentar ao redor dela, é compartilhar momentos. E se esses momentos são dolorosos, é a mesa que essa pessoa teve, foi momentos de dor. Amém? Então nós temos que ter misericórdia. E cada vez mais fazermos da nossa mesa aqui em comunidade um lugar acessível e prazeroso de estar. É nosso trabalho, é nosso dever, é nossa obrigação fazer com que a mesa que nós disponibilizamos em meio à igreja seja um lugar de acesso, de desejo, de abraço, de cuidado. Amém? Até que conseguimos entender a importância das mesas em nossas vidas? A pergunta que eu faço para os irmãos. Vocês conseguiram entender a importância do compartilhar, do vivenciar coisas ao redor de mesas ou de experiências comunitárias? É importantíssimo. Isso faz toda a diferença na caminhada de alguém, na formação de caráter mesmo. Muito provavelmente será ao redor de uma delas que teremos nossas melhores lembranças, ou lembranças que nem tão agradáveis assim. Trazendo aqui para a nossa realidade comunitária de pessoas resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz, temos uma importância ainda maior dessas mesas. Essa importância se revela muito através, e aqui eu pontuei, dos grupos familiares. O grupo familiar foi um divisor de águas quando eu entendi o papel dele na minha vida cristã. Eu era um garoto que, obviamente, eu cheguei para a igreja e naquela época os grupos familiares estavam fervendo, se multiplicando como nunca. Tinha a musiquinha, vamos fazer crescer e se multiplicar, não sei quantos grupos familiares. E olha, era grupo familiar para todo lado. Vila Velha tinha um monte, Vitória tinha um monte, Serra, enfim. Eu cheguei nesse momento e, obviamente, eu não tinha entendimento. Eu tinha 12, 13 anos, eu não conseguia entender muita coisa. Mas era algo muito especial e que minha tia Rosângela, que me trouxe para cá, fez questão que eu participasse. Mas participei por um tempo, foi muito bom. E fez muita diferença na minha vida. Mas a chave virou da importância do grupo familiar na minha vida quando, depois que minha tia deixou de se reunir conosco, e depois de ter vivido tantas coisas aqui, quem lembra daquele momento do mover que aconteceu aqui, eu toquei com o Lucas muito tempo e tudo mais, e nesse meio tempo se criou muitas ideias na minha cabeça, muito individualista, tem que ser do meu jeito e tudo mais, e aí do nada eu fui parar num grupo que era totalmente diferente do que eu pensava, assim, de vida cristã, do que deveria ser feito, sabe?
Foi ali que eu fui tratado, foi ali que eu fui transformado e fui, assim, alertado do que é o viver cristão. Eu caí no grupo de Alecrim, de Alvorada, Santa Rita, com pessoas totalmente diferentes de gosto meu. Eu já ajudava no louvor, inclusive eu aprendi a tocar no grupo familiar. Eu ajudava já no louvor da igreja. E obviamente quando eu cheguei nesse grupo não tinha quem ajudasse. Tinha a irmãzinha Esther. Não sei se vocês lembram da irmã Esther, que era de moda, que fez até uns desfiles aqui. Não sei se vocês lembram, tocava muito bem violão. Ela me ensinou a tocar os galhos secos na época, né? Que é a música inicial de todo mundo que inicia no violão. E eu tocava o galho seco amarradão no grupo familiar. Era bem gostoso. E foi assim, tremendo quando eu caí nesse grupo, porque quando eu cheguei lá e fui ajudar no louvor, eu queria tocar as músicas que eu gostava, do jeito que eu gostava, do tempo que eu gostava, da forma que eu gostava, e ninguém participava. Eu queria fazer que eles entrassem no mundo que eu estava. Eu não estava lá para servir, eu estava lá para ser servido, eu estava lá para me mostrar, essa é a verdade. E os irmãos foram muito pacientes comigo, assim, fora do comum. Foram muito pacientes comigo. E Deus foi amadurecendo as coisas, em meio a mesas, em meio a conversas, em meio a realidades diferentes, a pensamentos, ações diferentes. Deus foi tratando, foi quebrando o coração. Essa é a verdade, Deus vai quebrando o coração. Porque um irmão, quando te dá um abraço com amor, você fala, meu Deus, eu preciso servir esse irmão. É natural isso acontecer. Não é forçado. Eu quero servir esse irmão. Então, quando ele sente dor, eu sinto dor. Isso é vida de igreja. E a gente percebia os anseios, os problemas, as angústias dos irmãos, e eu ali querendo impor algo muito fora da realidade, de dor daqueles irmãos ali. Eu falei, gente, deixa eu tentar. E dado dia, eu resolvi servir aqueles irmãos do grupo familiar de Santa Rita. Irmãos, foi tão libertador para mim, que vocês não conseguem entender. E dali em diante eu só queria servir aqueles irmãos do familiar de Santa Rita. E nesse serviço eu amadureci, nesse serviço eu cresci, nesse serviço eu fui para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu entendi como funcionava a vida de igreja, na simplicidade. Não tinha um grande preletor, mas tinha um cara que amava cuidar. Tinham pessoas que me guardavam em oração, que não deixavam passar uma data de aniversário sem me dar um parabéns, de fato. Então, irmãos, o grupo familiar é muito especial. Muito especial. Faça dele um local especial, onde vocês vão amar demais. De repente você, por ser maduro, não precisa de tantos carinhos e tantos afagos, mas alguém precisa, até chegar à maturidade. Hoje eu já não preciso mais. Se os irmãos esquecerem meu aniversário, tanto faz. Tanto faz. Mas tem gente que depende de um parabéns. Seja falando de rede social, usa o Facebook para isso. Dê parabéns para todas as pessoas que estiverem no seu Facebook. Às vezes você nem fala mais essa pessoa, mas dê. De repente essa pessoa está precisando de um parabéns seu. Só isso. Parabéns, Deus te abençoe. Foi lembrada. Eu costumo dizer para os garotos, para os jovens, que o meu Facebook ele só serve para lembrar a data de aniversário, que às vezes eu esqueço até a minha. Então eu preciso do Facebook. Então se você não estiver no meu Facebook, não é porque eu esqueci de você não. É porque eu não lembro de ninguém. Então me procure lá, Eduardo Mendonça, me adicione lá que eu vou lembrar do seu aniversário por conta disso, tá, irmão? E é porque é complicado mesmo para mim. Eu não lembro do aniversário de ninguém. Mas o meu Facebook é para dar parabéns para as pessoas. Entendeu? Tem gente que precisa de receber uma lembrança. Eu estou vivo, foi o dia que o Senhor te fez. Deus te abençoe. E pode fazer muita diferença para a vida daquela pessoa. Não duvide disso, tá? Não duvide disso. Algo muito importante aqui para as nossas mesas são os encontros fora da liturgia da reunião geral. Quando eu falo liturgia da reunião geral, entendam que essa reunião de domingo, ela tem um horário para começar e tem um horário para acabar. Nós cantamos normalmente, somos instruídos a cantar 3 músicas, chamamos as ofertas, ou a pessoa para dar os avisos, normalmente mais uma música, a mensagem, tchau, cada um para sua casa. Alguns saem mais correndo, outros nem tanto, mas é isso. Não que Deus não possa agir nesse formato litúrgico. Claro que Deus pode agir. Deus pode agir em qualquer momento, a qualquer instante.
Ele pode agir. Só que engessa, sabe, de uma forma, e às vezes a gente deixa de usufruir de algumas coisas porque a gente acha que é aqui que a gente vai encontrar com os irmãos. Não deve, irmão. A gente tem que ter esse momento de encontro, de mesas, fora desse momento litúrgico. A gente precisa marcar, que seja uma bolacha, que seja uma caminhada na praia, que seja um churrasco igual nós tivemos ontem lá, maravilhoso, com jovens. Coloquei no grupo de jovens, tem quase 50 jovens, só foram 20. E olha que era de graça. Você vê como está difícil juntar jovens. Um churrasco de graça hoje em dia, meu Deus, é um ato de amor supremo. Então você pensa, está nesse nível. Então assim, é ali que eu estreito laços, é ali que eu conheço a pessoa, é ali que eu vejo a realidade do que ela é. Porque parece que a gente se fantasia quando a gente vem para essa reunião. A gente tende a se fantasiar quando a gente vem para essa reunião. Às vezes você saiu de casa, acabou de discutir com a sua mulher, bicho, jogou abaixo de cachorro, a sua esposa com você também. Você chega aqui, opa, cheguei aqui, agora eu tenho que mostrar que eu sou outra pessoa. Isso é uma desgraça para a nossa vida. Já nos momentos fora da liturgia, a gente realmente é aquilo ali. Eu conheço a Tuta, que já falou, já deu várias dicas, se eu parar de falar que eu não odeio, que eu detesto, né, Tuta? Super vibe positiva nesse sentido. Mas eu jamais conheceria a Tuta se eu não sentasse na mesa com ela fora desse momento aqui. Não teria como. Você quer me conhecer? Me desculpe. Você não vai me conhecer me ouvindo cantar aqui na frente. Não vai. Eu tenho um monte de problemas. E parece que quando a gente está aqui na frente, se cria uma aura de santidade maior. Não existe isso, gente. Por favor, jogue isso por terra. Somos seres humanos pecaminosos, dependentes da casa de Deus, da graça de Deus, para continuar de pé. Então orem por nós, cada dia mais, porque, cara, não é fácil. Não é fácil estar aqui servindo a igreja, os irmãos. Tem dia que o Vasco joga 6 horas, eu quero assistir o jogo. Eu vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer, mas paciência, às vezes eu quero. Mas existe algo que me impele, que é gostoso. Por quê? Porque eu olho para a cara dos irmãos, eu amo servir a igreja, isso me satisfaz ainda mais do que eu assistir o joguinho do Vasco. E tem me satisfeito isso. Já faltei vários grupos familiares por causa disso, não minto, não. Mas, você está entendendo? E a gente pode ter esses momentos também, tá, irmãos? Não demonize aquilo que Deus não demonizou, não, tá? Você pode ter o seu momentozinho de assistir um jogozinho no estádio, assistir um jogo, não tem problema nenhum nisso, não. A gente tem que entender as coisas. Mas temos momentos onde a gente pode viver a nossa alegria ali. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas o momento fora da liturgia é extremamente importante para que nossas mesas elas sejam cada vez mais costumeiras no conviver da igreja. E sejam mais fáceis, de mais fácil acesso. Tem irmãos aqui que provavelmente tenham um pensamento a meu respeito. O Betão lá atrás, falando em pessoas, eu olhei para o Beto aqui e lembrei. Porque o Beto achava uma pessoa mais tirada, chata, metida da face da terra. Até o dia, agora eu participo do familiar que o Beto participa. Até o dia que eu cheguei para o Beto, você mora em Moradas da Barra, né? Cara, você não dá uma carona, não? Nunca tinha falado com o Beto direito assim, tinha pedido nada para ele, simplesmente pedi uma carona para ele. Diz o Beto, depois daquele dia, eu virei outra pessoa para ele. Porque eu pedi uma carona para o Beto. Às vezes, um pedido que você faz para o seu irmão destrói tudo o que seu irmão pensa a seu respeito. Porque ele acha que você está tão acima que nunca precisa de nada dele. Eu precisava da carona do Beto, eu estava sem carro naquela época. Eu precisava da coroninha dele. E toda vez que eu preciso, eu sei que o Beto está disponível para me ajudar. Assim como eu também estou disponível para ajudar ele. Porque a gente criou esse laço ali no grupo familiar. E hoje nós somos brothers, né, Beto? Minha cinta lá, não esquece não, eu estou viajando, eu estou com uma coluna aqui já. Ó. Mas a gente tem que valorizar esses momentos fora da liturgia. Não nos resumamos a isso aqui. Isso é bom, é maravilhoso. E vai ser cada vez mais maravilhoso quando a gente vier para cá sabendo o propósito de que quer vir para cá. Nós vamos passar por uma campanha de 7 semanas de oração e jejum. Isso vai fazer muita diferença na vida da igreja. E aí, isso vai fazer diferença nos grupos familiares, no dia a dia dos irmãos e na reunião geral de domingo. Eu não tenho dúvida disso. Porque o jejum ele é para isso, é para mortificar a carne, ouvir a voz do Espírito e entender a direção de Deus.
para nossas vidas. Então nós vamos nos reunir aqui no domingo cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o objetivo. E quando isso acontece, não existe liturgia. É a direção de Deus que guia a reunião. Eu lembro que eu chegava aqui 6 horas da tarde, eu saí daqui 10h30 da noite, eu morava em Santo Torquato. Eu pegava ônibus 11 horas da noite, meia-noite aqui. Às vezes nem pegava, tinha que esperar o Bacurau. Sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo. Porque era maravilhoso. O tempo não passava, era gostoso estar aqui com os irmãos. Convites inesperados, né? Então, assim, é mais um ponto que eu coloco aqui: fazer convites inesperados. Eu fiz um pedido inesperado para o Beto, que quebrou todas as barreiras que ele tinha comigo. De repente, você convidar alguém para a sua mesa, vai quebrar todas as barreiras que as pessoas têm com você. Senta na mesa, mostra quem você é. Às vezes a pessoa nem vai gostar da sua característica, mas ele vai saber quem você é. E a partir daquele momento ele vai te olhar com olhos diferentes. Vamos proporcionar mesas e convites inesperados. Ajudas em amor. Ajudas em amor. Esse é um ponto que é muito especial para mim. Deixa eu ver a hora aqui. Que é muito especial para mim. Nesse momento, eu não tenho como discorrer o que eu vou dizer aqui agora sem olhar para os irmãos. Porque muitos dos irmãos que estão aqui me ajudaram em amor. Muitos. Muitos. Então eu posso olhar para o Genê. Meu casamento, Genê, não sairia sem a sua ajuda, do jeito que saiu. Muito obrigado, Genê. Muito obrigado, Genê. Deus te abençoe. Você sabe que isso é muito especial na vida de muitos aqui. Eu estou falando do meu, mas eu tenho certeza na vida de muitas pessoas. Aquele feijão topeiro de ontem, que estava uma delícia, por sinal, foi o Genê quem fez. Honra a quem merece honra. O Senhor te honre, Genê. Deus te abençoe. Eu te amo demais, tá, cara? Muito obrigado por tudo que você fez na minha vida. Você tem feito, tá? Por mais que eu seja um cara extremamente desatento e desleixado nesse sentido. Muito obrigado. Tia Penha, que estava aqui agora, na época que eu comecei a tocar, a banda a princípio, levava a gente para cima e para baixo, como é que fala? Para os festivais de música. A gente não sabia dar 3 acordes, gente. E essa mulher acreditava na gente. Me ajudou a permanecer, você está entendendo? São coisas que a gente não dá o mínimo. Penha, Roberto, tia Francis, meu Deus do céu, quantas vezes eu comi na casa da tia Francis, dormi, e outra, sem avisar. Gagal, vão lá para casa, velho. Vão lá para casa, desse jeito, daquele jeito dele, né? Seco, grosso, sem poucas histórias. Vão lá para casa. E não tinha tempo ruim. Eu chegava lá, ela me via, já trazia já um lençolzinho, um colchãozinho, e eu dormia lá. Não tinha tempo ruim. Meu Deus, eu dormi muito. Eu não tinha acesso a computador na época. Gagal tinha. Deus foi muito gracioso, misericordioso com os irmãos, deram essa possibilidade. E, cara, quando eu chegava lá, eu ficava assim, nossa, caraca, que legal. Para você ver como são as coisas. Eu amava ir para lá. Eu amava estar com o Gagal, eu amava estar com a irmã Francis, com todo mundo. Mesas. Eu compartilhei mesas na casa delas. Mesas. Tia Célia, lá em Itaipava, deixa eu te contar uma história. Eu cheguei aqui para a igreja em 1994. Obviamente eu vim na Batista, vim cheio daqueles negócios. E me senti meio fora do... A galera que era sempre foi muito animada. Mas eu não consegui me turmar, até porque eu cheguei aqui e logo depois eu tive uma doença muito grave. Eu tive meningite. E eu fui internado às pressas, eu quase morri. E nesse meio tempo eu me recuperei, graças a Deus. Deus me teve misericórdia da minha vida, eu me recuperei. E os jovens da igreja foram me visitar no hospital. Não conheci ninguém, lembra? Paula, Patrícia, o pessoal, foram todos os jovens, recebiam uns livrinhos e tudo mais. Eu achei muito interessante isso. Mas ainda assim, eu não consegui me enturmar com a igreja. Sabe onde eu me enturmei com boa parte da igreja? Foi lá em Itaipava. Tia Célia tinha uma casa, tem ainda, né? Casa em Itaipava, mas não é no mesmo lugar. Sei que você vendeu, ela foi para outro local. Nádia do lado. E minha tia Rosângela também comprou um terreno lá, porque a galera vai de mulão. Aqui o pessoal só vivia junto, gente. É um negócio incrível. Onde estava um, estava mais 50 ou 100. É absurdo. E aí, cara, ia pro verão lá, passava o verão todo lá.
Eu naquela época só estudava, não trabalhava nem nada. Minha tia me levava para lá e eu estava lá com o Rodrigo, o Fabrício, Vitor, Gustavo. Gente, eu acho que Hélio não passava por lá. Na época era Marcelo Baiano. Gente, era todo mundo ir para Itaipava. E lá a gente brincava, lá a gente brigava. Eu lembro uma vez que o Rodrigo me deu um chutão que eu fiquei com a raiva dele, bicho. Deu vontade de cair na mão com ele, mas ele já era mais forte do que eu naquela época, entendeu? Hoje daria um fight mais equilibrado. Mas na época, eu levei e falei, pô, não vou encarar não, deixa abaixo. Baixei a bola. Pergunta se eu tenho alguma raiva do Rodrigo. Tem como ter? Não tem como ter. Foi ali que eu estreitei laços com aquelas pessoas. Eu cheguei aqui muito mais enturmado. Ali em Itaipava. Indo à praia toda manhã, batendo a peladinha no final da tarde. Falando de coisas que nem sempre são concernentes ao reino, no sentido litúrgico da coisa. Mas a gente tinha um limite da que a gente fazia, sabe? Andar com os irmãos gera um limite. Essa é a parada. Com quem você anda. Porque às vezes as pessoas não têm limites. E te levam para o ilimitado. E muitas vezes você está indo para o poço. E ali foi maravilhoso, tia Célia. Muito especial você, o cuidado que você tinha, Andréia, Lia, nossa, especial demais, Seria até muito, como posso dizer, ingrato. Derones e Leiti nem fala, eu vivia na casa dos dois. Eu já disse aqui que todo almoço que eu comia lá, como a gente sempre comia lá e a gente era muito cara de pau, não pedia para chegar, tia Leiti mandava completar com banana. E como eu detesto banana, você imagina, eu tinha que completar com algo que eu detestava comer. Mas assim, a gente estava lá o tempo todo, parecia que a gente não fazia nada. Eu lembro que na época da banda e tudo mais, eu tinha um trabalho fixo, eu larguei mão do trabalho e comecei a trabalhar na rua. Eu sou eletricista, né? De formação, e comecei a trabalhar na rua. Então eu tinha meus tempos vagos. Todo tempo que eu tinha vago, eu estava lá. Lucas estava lá, a gente estava lá, estava vendo alguma coisa, vendo alguma música, ouvindo algum artista. A gente estava fazendo alguma coisa, mas eu estava lá dividindo a mesa com eles. E invariavelmente eu dividia a mesa com o Derones, com a Leti, com o irmão Valti. Quantos ensinamentos o irmão Valti me deu nessas minhas passagens lá? São mesas fora da liturgia. Olha, elas são mais preciosas do que você imagina. Muito mais preciosas. Aqueles irmãos que, eu acho que vai ser 100%, que tiveram a oportunidade de conversar com o irmão Valti fora do púlpito, existe uma diferença? Toda diferença. Toda diferença. Aqui você tem medo dele. Você tinha medo. Lá você não queria sair de perto. Era algo amoroso, carinhoso, cuidadoso. Ele não media as palavras, ele falava de forma cuidadosa com você. Ele te amava, ele te cuidava. Mesas que eu dividi com esses irmãos. Panelas. Tia Franz, casa dos irmãos, tia Célia, que eu dividi com essas pessoas. Ouvidos. Irmão Valtir me deu muito ouvido. Joanício, muito ouvido. Julião, estou começando a comer agora, porque eu vou viajar. Senão ia estar um desfalquezinho maior agora. Pro Júlio, que eu estou começando a me chegar mais às mesas da casa do Júlio agora. Entendeu? Mas, para você ver, cara, é muito especial, gente. A gente não pode, de maneira nenhuma, achar que isso aqui é suficiente. Não pode. Não pode. Esses irmãos têm me ajudado em amor. Me ajudado muito em amor. Se eu olhar aqui, caramba, Mauricéia agora, antes de viajar, me cedeu a casa dela por alguns dias, para eu passar com a minha esposa lá. Óbvio que eu estou indo para o Canadá para fazer dinheiro, gente. Eu não estou indo para lá para passear. Então tudo que eu pudesse economizar antes de ir, é ótimo para mim. A minha irmã cedeu 2 dias de casa lá em Praia Grande. Fui para lá, passando 2 dias maravilhosos, né, amor? Igreja, proporcionando mesas. O Senhor é bom. Bom demais. Esses irmãos aqui já comi na casa deles também, na época do Juninho, a gente estava muito junto. A gente da Penha. Gente, eu tenho história com todo mundo. Tia Fátima aqui, ó, reunião que fazia na casa de Luciana lá. A porta estava aberta o tempo que precisasse. Essa é minha história. Minha história passa por estar dentro da casa dos irmãos também. Quem aqui
tem histórias dentro da casa dos irmãos. Eu vou dizer, 90%. Se não tem, eu te faço o convite, tenha. Não seja um estúpido e como posso dizer, um entrão. Seja pelo menos educado. Mas queira participar da vida fora desse momento litúrgico que nós temos aqui. Isso vai fazer diferença na sua caminhada. E aqui eu digo, por fim, percebemos que as mesas são oportunidades extremamente frutíferas de estreitar laços com os homens e com Deus. Pois na liberdade que alcançamos do compartilhar, enxergamos o multiforme agir de Deus. Deus age de forma muito diferente, cara. Alguém vai me dar um esporro fazendo elogio, e alguém vai me dar um esporro me dando esporro mesmo. E Deus age da forma que Ele quer. Agir de Deus. Pois é na pessoalidade e confiança que as mesas tendem a nos trazer e que nós nos despimos das máscaras que o mundo nos obriga de alguma forma a colocar. Então a mesa, normalmente desnuda as pessoas. É difícil você fingir para alguém de frente para ela, olhando no olho dela, perguntando coisas simples da vida. Agora na rede social é fácil. Na rede social, se eu quiser, a partir de amanhã, para muita gente aqui eu vou ser um milionário. Da forma como eu posto as minhas coisas. É simples. Agora, no tete a tete, em primeiro momento até você vai desconfiar. Mas na segunda mesa você vai saber quem eu sou. Eu vou soltar. Você vai soltar também. E é assim que tem que ser, na liberdade. Amém? É ali que os questionamentos surgem. Mas as respostas nem sempre vêm. E tudo bem, né? Eu vou questionar o Júlio alguma coisa, ele pode não ter resposta. E qual o problema? E pode ter. Mas tudo bem. E eu digo, estou seguro aqui. Eu coloquei aqui entre parênteses, né? O parágrafo diz, é ali que os questionamentos surgem, ali na mesa, mas as respostas nem sempre vêm. Mas tudo bem. Entre parênteses eu coloquei, eu estou seguro aqui. Ou seja, eu prefiro estar num lugar onde meus questionamentos não são respondidos por completo, onde Deus governa, do que estar em qualquer outro lugar. Aqui eu estou seguro. E está tudo bem estar aqui. Então quero continuar participando dessa mesa. É ali que os posicionamentos acontecem e nem sempre há concordância. Mas tudo bem. Tudo bem? É uma pergunta que eu faço. Os questionamentos vão surgir. E tem surgido, né? A gente tem percebido isso. Nós temos nos posicionado, nós somos pessoas, nós temos posicionamentos. E às vezes o meu posicionamento é diferente do seu. Mas tudo bem. O Senhor é quem nos une. Ele que direciona a nossa vida. Então Ele dará o equilíbrio das coisas. Deus não é um Deus de confusão. Amém? É ali que a angústia e o desespero pode ser apresentado sem prazo para terminar. Mas tudo bem. Porque quando a gente coloca nossas angústias no grupo familiar, numa mesa qualquer de irmãos, a gente obviamente espera uma solução, espera uma ajuda. Mas a gente não sabe se ela vai vir. Mas tudo bem, eu estou caminhando, eu estou sendo abraçado e estou sendo cuidado pelos irmãos. Tudo bem. Fazer parte dessa mesa é o que mais importa para mim, apesar das circunstâncias. É ali, ao redor de uma mesa preparada, com sinceridade de coração, que entendemos por que o Senhor Jesus escolheu pessoas tão diferentes para compor sua mesa. O Senhor nunca quis uniformidade. O Senhor sempre quis salvar. O Senhor sempre quis libertar. O Senhor sempre quis curar. O Senhor sempre foi e é para todos o que o desejam de todo o coração. Então não espere, meu irmão, porque você acha que é desse jeito, que algumas pessoas que não são desse jeito que você acha que não se achegarão à mesa. Eles vão de se achegar porque o Senhor os colocou lá. E resta a nós
abraçar esses irmãos e esperar o processo de Deus. Não os dogmas que nós criamos para que essas pessoas cheguem àquilo que nós queiramos que elas sejam. Você está entendendo? A gente quer que a pessoa seja aquilo que a gente quer que ela seja. Mas Deus não quer que ela seja aquilo. Vamos aguardar o processo de Deus. Quantas pessoas que estão aqui hoje são resultado do processo de Deus? Deram muito trabalho para muita gente, inclusive para a liderança da igreja. Eu vou passar um videozinho de 10 minutos. Eu gosto de vídeo, irmãos, gosto de filme. E só para explicar o contexto do vídeo, é uma série maravilhosa que eu já indiquei para os jovens todos, que se chama The Chosen. E se vocês puderem assistir, assistam e preparem um lenço. Vocês chorarão muito, porque é muito maravilhosa. E esse pedaço que eu separei, ele fala, Jesus estava em Samaria, obviamente já tinha encontrado a mulher samaritana, estava em Samaria curando, salvando, libertando, e os discípulos estavam exatamente numa mesa, conversando sobre vida. O que nós devemos fazer? Sair da liturgia e conversar sobre vida. E algumas coisas aconteceram aí. E no final, eu vou fazer alguns questionamentos, e eu quero que os irmãos entendam comigo o que é Jesus. O que de fato Jesus está preocupado. Amém? Percebeu que a mesa estava maravilhosa, contando histórias, conhecendo as pessoas, falando das suas angústias. Mas a mesa também tem os direitos, as minhas vontades, aquilo que eu acho que é certo. E enquanto a gente está discutindo, como eu disse, a gente pode ir na mesa, e é o local propício para isso, você me conhecer pessoalmente, saber da minha vida, do meu passado, enfim, me ajudar em oração, me incentivar, teve tudo ali. Se você perceber nesse diálogo, teve tudo que uma mesa tem que ter. Mas chegou a hora que Simão, que logo depois seria Pedro, ele cobra: você não tinha direito, eu jamais vou te perdoar, foi incisivo, você é um cobrador de impostos, por sua causa eu fiz coisas que eu jamais faria, e começou aquela guerra entre os irmãos ali. E o soco no estômago, sabe qual é? É que Jesus, depois de ter passado um dia inteiro em Samaria, curando, salvando, libertando, ele passou por esses discípulos, sim, os discípulos, esse que nós lemos as cartas, que viram de forma ocular tudo o que Jesus fez. Deu boa noite e falou: meus queridos, o boa noite dele disse o seguinte: eu continuarei salvando, eu continuarei curando, eu continuarei libertando. Tudo isso que vocês estão discutindo aqui é tolice. No final das contas, eu vim para salvar e para libertar, e é o que eu farei. Eu não entrarei nessa discussão tola de vocês para dar lição de moral. Jesus, ele está à parte dessas discussões tolas, totalmente à parte dessas discussões tolas. É que eu digo, portanto, irmãos, não tiremos da mesa. Certamente Simão ali tiraria o Mateus da mesa. Mateus jamais entraria naquela mesa como coletor de impostos. Portanto, irmãos, não tiremos da mesa quem o Senhor colocou lá. O Senhor é aquele que inicia a obra e é aquele que há de terminá-la. Porque apesar das mancadas que por vezes cometemos à mesa, olha a mancada aí, o Senhor continuará salvando, o Senhor continuará libertando, e o Senhor continuará curando. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos guie por caminhos de compaixão e entrega. Que as nossas mesas sejam mesas de pura e real entrega, de carinho, de abraço, de disponibilidade. Sabe, irmãos, eu permaneço em meio aos irmãos até hoje,
porque eu fui abraçado por muitos irmãos, eu comi na mesa de muitos irmãos, eu dormi na cama de muitos aqui, na casa, não na cama, né, obviamente, na casa de muitos irmãos aqui. Vida real. Esses discípulos lá em Samaria compartilharam a vida, chegaram aos extremos. Se a gente trouxer ela para contextualizar essas brigas políticas que nós estamos vivendo, você isso, você aquilo, sabe? Jesus passaria ao largo disso tudo. E sabe o que ele faria? Dormiria, descansaria. Sabe por quê? Porque no outro dia ele tem que continuar libertando, ele tem que continuar salvando, ele tem que continuar curando. Essa seria a atitude de Jesus. Irmãos, eu fiquei muito triste, cara, quando eu voltei de Portugal e encontrei o cenário que eu encontrei, os irmãos se degladiando pelas redes sociais, se afastando. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, Jesus passaria largo dessas discussões tolas. Nós estamos lendo Eclesiastes no grupo familiar e fala exatamente disso. Portanto, irmãos, não tiremos da mesa quem o Senhor colocou lá. Cuidado onde está apontado o seu dedo. Como dizia o velho Valtir, se você aponta 1, 3 estão virados para você. Essa é a realidade. Porque o Senhor vai continuar curando, vai continuar fazendo. Independente do seu posicionamento político, independente do que você faça, Ele vai continuar porque Ele é Deus e Ele quer. Ele escolheu Mateus, Ele escolheu Rodrigo, Isaías. Escolheu a cada um de nós, pela misericórdia e compaixão que Ele tem. Então levantemos nossa cabeça, olhemos fixamente para o alvo que é Cristo, e queiramos ter a direção que só Ele pode nos dar. Vamos orar, irmãos, mesmo. Vamos jejuar. Vamos nos unir em espírito, para que essa comunidade que foi ferida, sim, por várias questões, várias coisas, ela possa se reunir ao redor da mesa e engrandecer o nome do Senhor em plena unidade de espírito, que é o que nós precisamos. Porque eu digo em espírito porque cada um aqui é uma pessoa diferente, com a sua particularidade, mas em espírito nós podemos fazer muita diferença nessa localidade. Amém? Nossas mesas têm que estar sempre disponíveis. Amém? Bom, espero ter trazido algo de Deus para os irmãos nessa noite. Que o Senhor os abençoe, os guarde. Que possamos voltar para os nossos lares e pensar que, apesar de tudo que acontece ao nosso redor, o Senhor Ele continua fazendo nas nossas vidas algo muito especial e desejoso por fazer na vida de muitas pessoas. Amém? Não percamos isso de mente. Mesas para a eternidade, podemos dizer assim. Que de repente uma mesa aqui me atingiu de tal forma que hoje eu penso muito mais na eternidade do que no que é perene aqui, naquilo que vai acabar aqui na terra. Eu posso ter sido impactado por uma palavra numa mesa. Você pode ser impactado e pode impactar a vida de alguém. Amém. Deus abençoe.